Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, mais um programa Opinião. Cá estamos de volta ao vivo, o nosso programa Opinião está começando nesse instante. Olha só, hoje, 14 de maio de 2025, uma quarta-feira. Obrigadão pelo carinho da sua companhia, já aqui conosco, não é? Como a gente anunciou, o deputado Coronel Assis está aqui já, postos com a gente, não é? Numa beca, eu vou te falar, tá nos trinques. Acho que eu até achei que ele tivesse comprado esse terno para vir ao programa Opinião, mas não é. Que tem um evento lá em Várzea Grande daqui a pouco, ele vai correndo daqui para lá. Aí a gente acabou entrando de carona nessa, pô, tá, veio chique o nosso deputado Coronel Assis. Tem muita coisa para a gente abordar, além da própria atuação parlamentar dele lá na Câmara Federal, as polêmicas que estão aí, né? Entradia, saidia, elas só aumentam. Roubo no INSS, tem também aquelas questões lá envolvendo o nosso glorioso presidente da Câmara, Hugo Mota. Tem uma DPF aí também agora que está causando o maior frisson. A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui com o deputado Coronel Assis. Fique bem atento, caso tenha alguma pergunta, 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião para você interagir com a gente, ok? Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é uma grande verdade, você que é a razão maior do nosso programa, gratidão de verdade por estar conosco aqui, especialmente em mais um programa Opinião, não é? Que hoje recebe o filho da Catarina. Aliás, Dia das Mães estava aí, né? Domingo, eu suponho, bom filho que eu imagino que o senhor seja, esteve lá enchendo Dona Catarina, né? Com certeza, Maria Catarina. Maria Catarina, de beijos e abraços e amor, não é? Boa noite, como vai? Boa noite, Paulo, boa noite, professor, boa noite a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez, uma honra poder estar aqui hoje e, claro, né, o bom filho da mamãe sempre está perto, né? Então a gente fez aquele almoço de domingo lá em casa, lá. Aquela galinhada. Até meu pai apareceu lá. Zé Maria apareceu? Até o Zé Maria apareceu lá, também almoçou com a gente lá e depois foi embora. Meu irmão, que é policial militar, é oficial da Polícia Militar lá no Distrito Federal, que é o irmão caçula, está aqui também, veio, participou. Ah, então ela ficou, hein? Ficou daquele jeito. Graça, e né? Ele é o filhinho da mamãe. Ele é o preferido? Ele mora longe, né? Tem que ter, agora, umas regaliazinhas a mais. A sua vida em Brasília agora aí também está ficando mais lá do que aqui, né? Lá, aqui, no interior, né? A gente é uma vida muito dinâmica, né? Qual dos dois que tem medo de avião? É a Zé Maria, né? Minha mãe. Sua mãe? Minha Maria, morre de medo de avião. Ei, quer Maria, voar nem de jeito nenhum. Ela nunca foi também. Quer ir de ônibus. Um beijo para a senhora, viu, Dona Maria? Eu sempre faço questão de falar o nome dela aqui, porque eu sei, e todo mundo sabe, o Assis também sabe, o Lorenberg também sabe, sente uma falta danada da mãe dele, a importância que tem a mãe na nossa vida, não é? Eu tenho a minha, graças a Deus, lá, a minha Dona Nazira, que eu sempre que posso, e posso sempre, vou lá e dou uma chavecada nela, fico o tempo todo lá. Tem hora que ela manda eu para, filho, chega. Ela não gosta, por exemplo, que fica alisando o cabelo dela, assim, né? Porque ela fica assim, meio que... Eu falei, mas mãe, isso aqui é carinho. Eu sei, meu filho, mas a mamãe não gosta com tanto assim. Fica com aquele grude todo. Eu te amo, mamãe. O coronel, deputado Coronel Assis, que roubalheira que é essa, rapaz, que estamos vendo aí? Estão metendo a mão no dinheiro dos nossos velhinhos, dos nossos aposentados, dos pensionistas, enfim, e tem uma CPI ou CPMI que está travada lá no Congresso. Como é que o senhor está vendo essa discussão toda lá? Paulo, infelizmente nós vivemos mais um capítulo ruim da história do Brasil, né, onde infelizmente, né, se valem aí de meios torpes, de meios aí fraudulentos para se roubar dentro do Brasil. E se roubar pessoas que às vezes aí não têm nem condição de se defender ou de interpor um recurso, uma ação contra esse tipo de situação.
hoje esse escândalo ele se torna um dos maiores, se não o maior escândalo de corrupção e de roubo, né, a pessoas dentro do nosso país. E claro que nós da oposição, nós nos mobilizamos muito rápido junto, né, à Câmara dos Deputados, conseguimos assinaturas em menos de uma semana e protocolamos a CPI junto ao presidente Hugo Motta lá na mesa da Câmara dos Deputados, e também foi se tomada uma outra linha de ação, que foi se juntar, né, assinaturas de deputados e senadores e protocolar uma CPMI lá no Senado da República. Então, assim, hoje essas duas casas têm, né, esses instrumentos protocolados. Nós estamos fazendo uma gestão em duas frentes, uma frente muito forte junto ao presidente Hugo Motta, para que ele possa pautar, mas lá dentro do nosso regimento interno nós temos aí, né, uma fila de CPIs que estão lá, e ele já está analisando para algumas que perderam aí o seu objeto serem retirados e essa aí passar na frente. Da mesma forma, no Congresso Nacional, que tem um outro rito que depende aí da leitura dessa propositura em uma sessão do Congresso Nacional, que é marcada aí pelo presidente Davi Alcolumbre. Que é o Alcolumbre, né? Então, nunca se esqueça disso. Lembra do Alcolumbre? Então, é ele que é o presidente do Congresso. Então, o senhor assinou direitinho lá. Aliás, foram quantos lá a CPI? Foram quantos? A CPI, nós conseguimos muitas assinaturas, que bem mais aí do que nós esperávamos, que é o necessário. Né? E foi um trabalho formiguinha, né? Parlamentar por parlamentar. Então, muitos parlamentares que é o do famoso centrão, entenderam que a necessidade de se esclarecer isso, ela foi veemente. E a gente conseguiu essas assinaturas lá na Câmara, colocamos essa propositura. Então, estou contando aqui, ó, do PT, teve a do... Não, essa também não. Teve a do outro do PT, também não, do PT não teve ninguém que assinou. Não, ninguém assinou do PT. Do PT, muito PT, pelo contrário, da né? turma da esquerda, ninguém assinou. Aí tem essa discussão toda aí, um jogando para o outro. Ah, isso aconteceu em 2019. Ah, mas aí tem os números, eu estou até com um gráfico aqui, inclusive, que mostra que a densidade, a explosão se deu em 2023, mas não foi coisinha pouca não, mas foi um pico assim, foi um astronômico, né? E foi uma situação assim muito própria, né? Porque eles iam pegando pouquinho em pouquinho, né? 50, 70, 80, 90, isso num volume gigantesco de pessoas que estão aí, são aposentadas, isso representa aí todo esse montante que foi subtraído, né? Então, um verdadeiro absurdo, uma covardia que foi feita isso aí. A gente espera que se protocole essa CPI, que essa CPI ela seja instalada, ou a CPMI seja instalada, e que o Congresso possa fazer o seu trabalho, investigar e mostrar isso ao povo brasileiro. Protocolada já foi, né? Desculpe, que seja instalada. Instalada. Aí o senhor Hugo Motta tem que encarar o negócio de frente, esse negócio, mas tem uma fila de 11 aí para ser instalada, a gente tem que obedecer, não sei o quê. Isso não cola, a importância do assunto. Mesmo porque, Paulo, lá na próprio levantamento que foi feito, uma grande maioria, se não a maioria das fraudes ocorreram, muitas no Nordeste e muitas no estado do presidente Hugo Motta, que é na Paraíba. Que vem tá aí, seu Hugo Motta, o senhor vai tentar beliscar votinho lá, né? E a coisa já está feia por conta daquela questão lá da anistia, do projeto da anistia, que o senhor já sentou em cima e disse que pressionado, né? Se o pressionado disse que não vai mexer com isso por agora e tal. E agora tem essa questão da CPI que tem que ser movimentada lá, não é? Haja o que houver, e quem se fiscaliza, inclusive, era Bolsonaro. Aliás, esse negócio de roubalheira lá no INSS tem que faz horas, né? Lembra da Georgina? Georgina de Freitas. Isso lá em 91, mas só que o negócio pegou um corpo nos governos, notadamente do PT, primeiro e segundo, Lula 1, Lula 2, Dilma também. Não, e assim, se a gente for pensar bem, Paulo, professor, nosso telespectador, é uma grande hipocrisia, né? Você acusar a questão da gestão do presidente Bolsonaro, mas você não assinar a CPI, né? E se você pegar, né, Bolsonaro, ele editou uma medida provisória lá atrás que dificultava essa questão de acesso a descontos do INSS. E se você pegar os discursos parlamentares da época, você vai ver doutor Zeca Dirceu e outras pessoas ali que são
parlamentares de esquerda defendendo, protelando, obstruindo e defendendo os sindicatos com unhas e dentes para que eles pudessem fazer, sim, esse desconto, e desidrataram aquela medida provisória do Bolsonaro. Então, é uma verdadeira hipocrisia. Infelizmente, acho que a gente está caminhando por um momento muito ruim. Exato. Isso foi em 2019, essa medida provisória a qual se referiu o Coronel Assis, deputado Coronel Assis, de junho de 2019, a MP 871. E depois, aí, quando começou o governo Lula, aí derrubaram, aí vamos deixar disso. Enfim, eu vou chamar o Lorenberg, que está ávido para participar do nosso bate-papo, porque eu não chamei ele ainda. Por favor, professor. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a nossa alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito, e o amigo telespectador também ganha muito. Deputado, eu tenho 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. E são 4 assuntos de ações do senhor dentro da Câmara Federal. E o primeiro assunto, eu vou pegar esse primeiro porque é mais longo, é a PL 3339 de 2024, cujo autor é o deputado Gervásio Maia, do PSB de Pernambuco. Ele apresentou esse PL no dia 27/8 de 2024, que altera a Lei de Crimes Ambientais e a Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, para caracterizar circunstância agravante à prática de infrações que dificultem a plena prestação de serviços públicos em concursos de pessoas, aumentar penas para crimes de incêndio em floresta e de poluição de qualquer natureza, e proibir aquele que fizer uso irregular de fogo em terras públicas ou particulares, de contratar com o poder público ou receber recursos públicos. Esse projeto é do deputado Gervásio. O relator do projeto, deputado, é o Patros Ananias, de Minas Gerais. Eu destaquei um trecho na página 3 do voto do relator, que diz o seguinte, entre aspas: a proposição se mostra oportuna e convincente, na medida em que visa o recrudescer o tratamento penal dispensado aos autores de crimes ambientais, em resposta à crescente degradação dos recursos. Fecham aspas. E o item que eu gostaria de um comentário do senhor é exatamente nesse projeto, lá no artigo 2º do projeto, que altera o artigo 38 da Lei 12.651, que diz o seguinte, parágrafo 5º, aquele que fizer uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares ficará proibido de contratar com o poder público, receber subsídios, subvenções ou doações permanentes da administração pública. Fecham aspas. Por que eu estou pedindo a comentário do senhor? Porque no dia que foi levado ao plenário esse PL, o senhor entrou com uma emenda em plenário. A emenda em plenário que o senhor entrou em fevereiro, o senhor dizia o seguinte, nesse mesmo item que eu citei agora, o senhor diz o seguinte, na emenda que o senhor apresentou: aquele que fizer uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares ficará proibido, pelo prazo de 5 anos, a contratar com o poder público, receber subsídios, subvenções ou doações provenientes da administração pública, e aí vem o que o senhor acrescentou, condicionada à aplicação da medida no trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Exato. Fecham aspas. Gostaria muito, deputado, de um comentário do senhor a respeito disso e, sobretudo,
da emenda que o senhor apresentou. Exato. O projeto, ele é um projeto que ele traz, né, um recrudescimento da questão da legislação ambiental, porém, a nossa emenda, ela vem justamente de acordo com o que já está positivado dentro do direito brasileiro, né? Ninguém vai poder, no caso, pagar uma pena sem o trânsito julgado da sentença. Então, assim, a gente entende que essa medida, principalmente, ela foi tomada de uma forma reativa, né? E isso precisa, com certeza, atender os preceitos da questão jurídica dentro do nosso país. Mas assim, professor, Paulo, uma coisa que assim, a gente viu isso, mas logo em seguida já tivemos aí um outro fato esse ano, que foi justamente a decisão do ministro Flávio Dino, onde ele decide expropriar, né, tomar a propriedade de alguém que cometa um incêndio ilegal, um desmatamento ilegal, né? E isso também eu achei que foi uma medida tomada de maneira equivocada por parte dele como magistrado da Suprema Corte Brasileira, porque eu entendo que acabou entrando dentro da seara do Poder Legislativo. Eu acho que nós temos que discutir uma legislação como essa, que foi discutida lá dentro da Câmara, e isso tinha que ser o norte da questão ambiental, e não o que aconteceu com uma decisão através de uma canetada do próprio ministro Flávio Dino, que com certeza aí vai expropriar a terra das pessoas, porque eu entendo também, professor Paulo, que o conjunto probatório de custódia de provas para crimes ambientais no Brasil, ele ainda se encontra num nível de fragilidade muito grande, né? Mesmo porque nós não temos nem peritos para fazer todas as perícias que acontecem, e se a gente não tem nem isso, como é que você vai falar que o incêndio foi criminoso, não foi criminoso? Tem outros fatores também, por exemplo, eu arrendo uma propriedade de uma família, né? E eu cometo um crime ambiental. Então, se isso não estiver muito bem esclarecido nessa decisão do presidente, do ministro Flávio Dino, isso acaba aí trazendo uma insegurança jurídica tamanha dentro de todo esse arcabouço aí, que é o direito ambiental brasileiro, principalmente voltado à questão do setor produtivo. Ok, Lorenberg? Ok? O Lorenberg, olha para ele, quando eu conheço o Lorenberg, quando ele não está contente com a resposta. O olhar do professor. Ou seja, ele tem alguma coisinha que ainda não convenceu ainda. Por favor, Lorenberg, vamos dirimir a sua dúvida. Ô, deputado, vamos imaginar, sim, hipoteticamente, que eu seja um empresário, estou lá numa fazenda e toquei fogo. Sim. E me pegaram com a mão na massa. Claro. Mas foi aprovada exatamente a emenda nesta lei que o senhor propõe, condicionada ao trânsito e julgado. Como eu tenho dinheiro, eu contrato um bom advogado, ele vai protelando a decisão. Enquanto protela a decisão, eu continuo tendo todos os benefícios do Estado. Eu estou provocando o senhor, não estou? Sim, claro. Não estou respondendo, não. Eu continuo recebendo todo o benefício. Lá na frente, lá no finalzinho do trânsito julgado, o juiz para, porque o meu advogado, que é muito bom, ele entra com recurso e fala assim, olha, já prescreveu a pena. Porque todos nós sabemos, e o senhor sabe muito mais do que eu, que a pena sobre um crime ambiental são 5 anos para prescrever. Enquanto a pena da multa são 2 anos. E aí, deputado, eu não vou ficar livre da penalidade? Não necessariamente não, mas nós também não podemos aí fazer uma lei a arrepio do que existe hoje dentro do país. Eu acho que isso é um desserviço prestado dentro de um Congresso Nacional, porque você vai fazer uma lei que não vai ter aplicabilidade, um partido vai entrar lá com uma ação num STF da vida e vai derrubar essa legislação. Ou seja, você faz uma coisa mediaticamente que não vai ter resultado algum. Então, a questão da emenda foi justamente isso, positivar o entendimento que hoje está presente no ordenamento jurídico brasileiro. É isso. Ok. Agora sim, Lorenberg. Vamos passar para outra. Passar para outra. Ele não se convenceu ainda, mas na verdade não é para convencer, não é para... É para dar o posicionamento dele. Se concorda ou não concorda, aí a gente nem entra no mérito da questão aqui. Vamos para o intervalo comercial e após o intervalo a gente segue aqui entrevistando o deputado Coronel Assis. Um instante só.
Eis que estamos de volta aqui com o nosso programa Opinião na sua TV Pantanal. Vou correndo aqui para o GD, que é o Gazeta Digital. Acompanhe conosco aqui, ó. Lá pelos lados da Assembleia Legislativa, beneficiado com a licença do deputado estadual Valdir Barranco, do PT, o suplente empossado nesta quarta-feira, dia 14, o deputado Henrique Lopes, do PT, destacou que durante seu período nesta legislatura na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, pretende desarquivar o projeto que apresentou em sua passagem anterior pela Casa de Leis e buscar representar pautas dos movimentos sindicais no Legislativo, principalmente de servidores públicos e profissionais da educação. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu sou servidor público, professor, uma categoria que tem tido muitas perdas do ponto de vista da questão salarial junto com os demais trabalhadores. E é verdadeira essa história de que a classe trabalhadora aqui no Estado está sentindo empobrecida pela ausência das respostas, pelo menos da inflação, de forma integral e por aumentos que tiveram aí na questão previdenciária, a ausência da correção do imposto de renda. Isso tem apresentado uma lógica do empobrecimento aí dos trabalhadores, fecha aspas, destacou o Henrique, que está assumindo aí o lugar do Barranco, numa licença aí do Valdir Barranco, também do PT. Eu vi uma conversa que a Edna também ia assumir, Lorenberg, ela também vai, o Lúdio também saiu de... Não, até agora o Lúdio não saiu de licença. Não, né? Mas não sei se a Edna é a segunda suplente. Porque tem que assim, ver isso também. Eu vi eu recebi um post hoje de alguém ligado à Edna, quando a Edna ainda era vereadora, me dizendo que ela assumiria o cargo, né, enfim, lá na Assembleia Legislativa. Eu até pensei, mas não é o menino lá que era do Sintep, que no caso é o Henrique? O Henrique é o primeiro suplente. Então, o Henrique é o primeiro suplente aí. Enfim, tá aí, portanto, você acha que não é muito pouco tempo aí para que ele vem tentar desarquivar uma pauta que ele começou lá, aí depois voltou, acho que na época foi o Lúdio, foi o próprio Barranco que tinha se licenciado, e aí acabou não tendo progresso, né? Não tendo êxito, arquivou-se, agora ele quer desarquivar, porque ele vai ter um tempo limitado para defender de novo e acaba não tendo êxito na sua ideia. Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer duas observações, e a segunda observação é um pensamento muito particular meu. Veja, o regimento de qualquer parlamento prega e defende o direito do parlamentar, do titular, sair em licença. Todos eles. Isso é natural. Por uma razão ou outra, um parlamentar sai, ou vai para exercer o cargo de secretário, ou de ministro, ou por causa de doença, por uma série de fatores, e aí o suplente vem para assumir. Isso é natural, é lógico, e há também uma troca dentro do partido, né? Porque como não tem as coligações para proporcional, há um acordo entre os integrantes dessa mesma chapa que disputou a cadeira na Assembleia, ou na Câmara Federal e assim por diante. Olha, eu saio daqui a pouco, eu saio, fico de licença, você entra, e até para dar visibilidade ao suplente. A segunda observação aí é uma ideia muito particular que eu vou defender sempre. Veja, uma licença para assumir o suplente, a meu juízo, deveria ser uma licença no mínimo de 120 dias. Menos do que isso
Não pode. Eu vi casos, por exemplo, na Assembleia, de 30 dias. Aí é muito... Quer dizer... Aí é brincar com a cara do suplente. O suplente nem consegue... Não dá tempo, não dá nada, meu amigo Paulo. Esquentar a cadeira. Então, no mínimo, 120 dias. Aí tem um problema, é titular. Então, a qualquer momento, o titular pode voltar. Se ele quiser voltar no segundo dia, saiu hoje, quer voltar amanhã, ele volta. Aí. Acerca da minha dúvida aqui, sobre se era Lúdio, se era o glorioso Barranco, a Caroline me mandou aqui, Caroline, nossa produtora aqui, me mandou aqui a informação. Eu não estava de tudo errado, não, porque esse rodízio, trata-se de um rodízio, né? O Barranco é do PT, da bancada do PT. O Barranco, no caso, saiu agora e esse rodízio da bancada do PT teve início, então, nessa quarta, dia 14, com a licença do Barranco e a posse do Henrique, que eu citei aqui, né? E o tempo aí, Lorenberg, na segunda-feira, na segunda quinzena de junho, abrindo espaço aí para a professora Graciele. Graciele está aqui, atuar como deputada estadual, aí vem aquela coisa, essas coisas de rodízio eu não entendo muito. Tem aí, para Graciele, como deputada estadual, né? Aí tem os suplentes Edna Sampaio, Altir Peruso, Eliane Chunacalo, que devem participar também desse rodízio. Eles então inventaram, não estou criticando não, inventaram uma moda aí que para agraciar todo mundo que ajudou na eleição, dá espaço para eles lá na Assembleia Legislativa. Então a Edna vai de fato assumir, mas lá em junho, aí depois segue uma série. E não é só o PT não, todos os partidos fazem isso. Nós já tivemos exemplo de 30 dias, menos de 30 dias. Nós chegamos a entrevistar aqui, ó. Não, mas não com essa coisa para graciar quem ajudou na campanha. O eleitor. Geralmente o cara ficou. Já vi casos assim de 20 dias, o titular voltar em 20, 30 dias, mas para ele mesmo tomar posse de novo, para ele reassumir o cargo, e não para dar sequência a um rodízio de pessoas que teoricamente ajudaram na campanha lá. Mas enfim, tá aí o PT, o glorioso Henrique, cheio de amor e vontade, está voltando lá para o parlamento. O Coronel Assis está aqui, deputado Coronel Assis. O Lorenberg saiu do assunto que eu abri aqui, que é o assunto mais efervescente do momento, na minha opinião. Eu vou voltar nele, porque essa questão aí do INSS está intrigante aí. Por que não tem ninguém preso até agora, na sua opinião? O senhor que é um homem que teve a vida inteira aí na segurança. E outra coisa, o ressarcimento, estão falando aí de aplicativo, se mandarem os idosos, os aposentados, mexerem com aplicativos, quer dizer, vai ser um secar gelo com toalha quente, porque isso vai continuar acontecendo. E você não acha que tem alguma coisa que está fora da ordem aí, não? Na verdade, o que acontece é que descortinou-se isso através de uma denúncia, né, de um jornalista, de uma senhora que falou com um jornalista. Eu vi essa matéria agora segunda-feira, uma timeline mostrando tudo isso aí, depois foi protocolado isso na CGE e claro que, na verdade, eles precisam, acho que, trazer esses conjuntos probatórios aí para instruir muito bem aí o inquérito, a investigação, para poder responsabilizar as pessoas, né? Eu acho que, por isso que eu sou a favor da CPI ou da CPMI, que isso acaba ajudando ainda mais também para poder fomentar essa situação e não deixar esfriar esse assunto, porque o Brasil cobra providências em relação a isso. E quanto à questão do ressarcimento, nós já tivemos aí ideias mirabolantes, né? O PSOL entrou com uma petição falando que tinha que ratear isso entre todos os brasileiros para a gente pagar essa conta. Eu acho que é interessante que se busque esse dinheiro que foi roubado para que possa ser ressarcido e que seja da forma mais fácil possível. Por exemplo, deve ter ali
a identificação de quem teve o seu desconto indevido e, a partir daí, ressarcir. Como você falou, para um senhor de 60 anos, 70 anos, ficar entrando ali, né, uma senhora, né, num aplicativo para se cadastrar, às vezes essa pessoa ela precisa de ajuda até para ir lá sacar o seu recurso lá no banco, na Caixa Econômica, e eu acho que não é por aí, né? O governo ele tem que tentar encontrar uma forma fácil, rápida e que possa ressarcir essas pessoas. De repente, né, não de uma vez, mas parcela-se isso, mas promova o ressarcimento, porque isso dá vamos dizer assim, um sentimento de que você está sendo assistido por parte do governo. O que não pode é ficar esse jogo de empurra-empurra, não fazer nada, e isso dá uma sensação de impotência para quem foi lesado, né, e todo o Brasil que está vivendo essa situação. Professor. Deputado, um outro projeto de lei, 2215 de 2024, da deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, que institui o Dia Nacional para a Ação Climática. E, de acordo com o projeto que eu conheço, esse dia ficou para o dia 27 de abril, todo ano. Esse projeto já estava na pauta para ser apreciado pelo plenário da Câmara Federal no dia 12 de fevereiro. E antes que ele fosse votado, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL, fez um requerimento para retirada do projeto de pauta. Felizmente ou infelizmente, dependendo do amigo telespectador, esse requerimento de retirada de pauta foi rejeitado por 236 votos contra 125 votos. O senhor foi um dos deputados que votou a favor da retirada de pauta. Foi rejeitado, então o projeto veio para votação em plenário. O projeto foi aprovado por 273 votos contra 136. O senhor foi um dos deputados que votou contra o projeto. E aí vem duas perguntas que eu farei ao senhor. A primeira, o que motivou o senhor a votar pela retirada de pauta do projeto no dia 12 de fevereiro? A segunda pergunta, o que motivou o senhor a votar contra esse projeto que diz tão somente o Dia Nacional para a Ação Climática no dia 27 de abril? Olha, professor, infelizmente a Câmara dos Deputados, ela às vezes deixa de apreciar coisas que são muito mais relevantes e, vamos dizer assim, urgentes para que possa ser entregue algo ao brasileiro, do que criar dia disso, dia daquilo. É importante? É importante, mas eu acho que nós, nesse momento, nós precisávamos ali, estávamos trabalhando via oposição, através de uma orientação da oposição, justamente para tentar pautar outros projetos que fossem aí prioridades, justamente que pudessem entregar algo ao nosso brasileiro. Infelizmente, a gente tem esse tipo de situação. Esses dias atrás, a gente estava lá numa votação e essa votação, a oposição se encontrava em obstrução em razão do projeto de anistia, né, dos brasileiros do 8 de janeiro, e nós estávamos discutindo o Dia Nacional do Axé, né? Aí eu pergunto a você acha que isso é importante? Importante porque o axé é uma manifestação cultural, é um estilo musical, e nós entendemos que isso é importante, mas isso não pode ser a urgência para ser votado dentro de um momento em que o Brasil está vivendo. Nós temos aí pautas importantíssimas, né? Nessa época aí a gente estava discutindo o orçamento que não estava nem votado ainda, né? Então, como é que nós íamos discutir o Dia Nacional do Meio Ambiente se a gente não votou nem o orçamento da União para tratar aí, justamente para fazer que o Brasil possa caminhar? Não tinha sido votado no final do ano e nós estávamos lutando para que isso fosse votado. Então, esses projetos, né, embora tenham a sua importância, não eram urgência ali, não fazia parte do que nós entendíamos como o que a Câmara pudesse entregar ao povo brasileiro. Então foi isso, né? Foi uma orientação da oposição, justamente isso. É importante, mas pode aguardar. Isso aqui é mais importante ainda. Assim como também, na minha opinião, deixar bem claro, não era importante o projeto que aumentou para 531 o número de deputados
a partir de 2020, Concordo. de 27, assim como não é importante e não era importante votar ali, votar 15, quase 16 milhões aí da Lei Rouanet para a turma lá, né, dos artistas. Isso não é prioridade. Lei Aldir Blanc, né, que Aldir foi aí uma Blanc, grana também. Pela Aldir Blanc que eu estou falando. Também pela Aldir Blanc tem também essa questão. Quer dizer, aí depende do ponto de vista de quem olha, né, que é prioridade para cá. E o parlamento é isso, né? O parlamento são ideias divergentes para a construção de uma legislação. Então, existe ali, né, o pessoal da maioria, o pessoal dos partidos, o pessoal da oposição, da situação, e é isso, não são instrumentos regimentais. Então, a esquerda sempre fez isso, né? Se há governo, sou contra, né? Obstrui, fora isso, fora aquilo, e agora a oposição hoje, que é a direita brasileira, ela também utiliza-se dos instrumentos regimentais para tentar pautar o que ela acredita que seja melhor para o Brasil. É democracia isso. Não tem nada de arbitrário, não tem nada de uma posição sobrepor a outra. É democracia. Então o parlamento é isso. Ok. O senhor votou na questão do aumento das vagas lá para deputados, o senhor votou a favor? Eu votei contra. Contra? Eu votei contra, por quê? Porque eu entendo que, eu até expliquei num vídeo que eu fiz, que eu sou a favor da redistribuição das 513 vagas que existem previstas na Constituição, né? Então, o Estado do Mato Grosso, como aumentou o número de eleitores, tinha direito a mais uma vaga, né? Agora, aumentar a vaga, eu entendo que não é o momento do Brasil fazer isso. Nós passamos aí, né, de acordo com estudos que estão sendo feitos aí, de um possível colapso financeiro. Nós temos uma taxa Selic hoje a 14,75%. Né? Nós, né, temos aí que discutir economia, discutir medidas de austeridade para que a gente possa aí baixar o custo da máquina pública e fazer com que o Brasil caminhe, para que a gente possa reduzir preço e fazer com que o pobre possa também ter o seu pão de cada dia. Então, eu acho que isso é uma situação que poderia ser discutido lá na frente, onde o Brasil estivesse aí numa condição financeira, orçamentária favorável e que isso não viesse trazer nenhum impacto. Embora existam defensores aí, Paulo, professor, que dizem que isso aí representa 20% do que a Câmara, né, devolve para o poder público, mas eu entendo que não passa uma boa mensagem ao povo brasileiro. Um momento onde nós estamos vivendo uma crise econômica, nós vamos aumentar a vaga? Não. Redistribuição das 513, com certeza eu estaria a favor. É balela esse negócio, devolve, mas aí não tem nem comparação com os custos, os gastos, né, que causariam essas vagas todas aumentando para 531. É um absurdo isso aí. Aliás, eu não lembro, não sei de cabeça agora, mas vou trazer amanhã os nomes dos deputados do Mato Grosso, os parlamentares de Mato Grosso, como se portaram diante dessa pauta aí, que eu acho absurda, né? E concordo muito com o Coronel Assis, que trouxe aqui. É até bom que a posição dele, deputado Coronel Assis, ele votou contra essa excrescência aí que é. Eu vou ter que chamar o Lorenberg para a próxima pergunta, mas como eu conheço o Lorenberg, as perguntinhas curtas dele, então eu vou, no próximo bloco, o Lorenberg abre aqui o bloco no último bloco aqui com o deputado Coronel Assis. Um instante só. Retornando, nós estamos retomando aqui o programa Opinião. Vou pedir para o Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas ao deputado Coronel Assis. Deputado, agora eu vou pedir um favor ao senhor. O senhor é titular da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, é? Sim. Eu gostaria muito de pedir ao senhor uma avaliação do desempenho da CCJ da Câmara Federal nesse período que nós estamos vivendo. Olha, professor, eu acredito que a CCJ, ela é uma das principais, se não, né, a principal comissão ali da nossa casa. E assim,
Eu estou lá, né? Eu estive lá ano passado temporariamente, por aproximadamente 4 meses e meio, 3 meses como titular e 1 mês e meio ali como suplente ali, tendo em vista dois projetos de leis que eu estava ali incumbido de poder fazer, ter prosseguimento, andar dentro da comissão, né? E agora, hoje, né, desde o início do ano, estou lá como titular. Eu penso que a CCJ, ela caminhou bem com a presidência da Carol Detone no ano passado e esse ano com o Paulo Aze, que é um deputado experiente, né, de vários mandatos e da nossa agremiação partidária do União Brasil, ela caminha bem também. Porém, eu tenho uma observação a fazer, principalmente da questão do rito, né, da comissão. Mas é uma observação e é uma constatação também, porque às vezes, né, se a gente perde muito tempo com discussões ali que são discussões às vezes protelativas e não são discussões resolutivas, né? Mas isso vem de encontro a uma outra corrente que diz, olha, mas o Congresso Nacional, o Parlamento, as comissões, é para isso, é para se esgotar todas as possibilidades de discussão e de analisar e tentar mensurar todos os impactos que essa mensagem legislativa, essa lei, vai ter lá na ponta, né? Então, por isso que às vezes a gente fala assim, não, demora demais para mudar uma lei, demora demais para fazer isso. Às vezes eu também sinto isso, né? Porque eu estou ali vivendo ali, eu vejo que às vezes uma discussão que podia ser, digamos assim, dirimida em 7 minutos, ela é 15 minutos. Então a pessoa começa a falar 15 minutos ali, desvia desse assunto, volta para outro assunto, fala outro assunto, critica outra pessoa e às vezes não fala sobre esse assunto, fala 4, 5 minutos sobre esse assunto. Então, essa é uma observação que eu faço em relação a esse rito, né? Eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso, né, para poder fazer uma propositura, talvez, de mudança de rito. Não sei, eu acho que é o momento de se falar isso, né? As coisas ainda demoram muito e, às vezes, por essa demora e por e toda essa vontade de se discutir isso muito amplamente, com profundidade, vence aí uma canetada de um outro poder que diz o rumo jurídico da situação, o rumo legislativo de uma situação que possui impactos gigantescos lá na ponta. Exemplo, né, a questão das 40 gramas de maconha que não são mais, pode ser portada para uso pessoal, né? Então não são puníveis. Então isso aí eu acho que vai ter um impacto na segurança pública e na saúde pública e outros impactos aí que a gente pode mensurar no futuro. Tantos outros exemplos aí que você ficou na questão da maconha, mas tem aborto. Falar em Supremo, em poder do Poder Judiciário, né? E falar nos poderes. Vou antecipar um assunto aqui que eu ia deixar mais para a reta final, se bem que estamos na reta final. A DPF, aliás, eu que sempre fui crítico do glorioso Hugo Mota, ele tomou iniciativa pela DPF, em relação ao caso Ramagem, né? E aí, veja, eu não sou jurista, não sou professor de direito, não sou operador do direito, não sou juiz, apenas leio, eu sou alfabetizado. O artigo 53, é claro, a DPF que está sendo colocada lá já teve ministro do Supremo, acredite você, antes da análise da DPF, já tinha ministro, já estava no Globo lá, posição de ministro dizendo que não, que já antecipando o voto, quer dizer, nem foi analisada ainda a ação, antecipando que não vai prosperar, porque é incabível, que é inadequada, que não sei. E aí tem esse impasse lá, eu queria a opinião do senhor sobre a situação do Ramagem e dessa ação penal lá, né? O senhor acredita que o poder legislativo vai ser respeitado ou não? Aí seria um desrespeito total. E se o senhor acha que tem como ainda resistir lá para o lado do parlamento? Olha, Paulo, professor, eu sou um grande defensor da magistratura brasileira. Eu entendo que a magistratura brasileira ela tem que ser muito forte, ela tem que ter posições firmes, ela tem que, né, ter ali subsídios para poder decidir em prol do cidadão,
né, em prol da pessoa que contribui, que paga seus impostos, que é honesta, que trabalha, né, e a partir do momento que nós enxergamos algumas posturas, principalmente das Supremas Cortes, quer seja STJ ou o STF, que é a questão aqui no momento, nós ficamos aí um tanto quanto preocupados com esses posicionamentos e principalmente essas invasões de competência, né? Eu acho que os poderes, eles tinham que se atentar àquele princípio da autorregulação dos poderes. Porque quando chega uma matéria para que eu possa analisar aqui, eu falo, não, isso aqui não é a matéria que eu tenho que analisar, isso aqui é lá do Congresso Nacional do Poder Legislativo, eles que vão ver. Ah, não, isso aqui é coisa que o Executivo que tem que tomar iniciativa, toma aqui. E hoje a gente não vê isso, né? A gente vê aí talvez uma tentativa de um protagonismo, né, por parte desse Poder Judiciário, mais especificamente nas Supremas Cortes, em determinadas ações, em determinados assuntos, né? Então, às vezes, deixar de legislar é legislar também. Por quê? Porque você está ali falando de representantes do povo, né? Então, se a lei ou a legislação ela nasce do clamor popular, né? E nós somos o representante desse povo, desse popular, e se não houve ali uma iniciativa legislativa ou não deixou-se de falar, está se fazendo o mesmo trabalho. Agora, não pode um poder, né, querer se sobrepor a outro. E o Hugo Mota está corretíssimo. Ele tem que entrar com essa DPF sim, né? E justamente é ruim saber que já existe um pré-julgamento em declarações. Eu vi até uma matéria agora, esses dias aqui, ou hoje, não me lembro, sobre uma manifestação do ministro Flávio Dino em um evento lá no Maranhão, e que isso causou todo um impacto, dizendo que é muito assim, impactante, né, para dizer outra palavra, ver um ministro do STF que, por lei, é vedado a sua manifestação política, se manifestar politicamente em determinado assunto. Então, eu acho que, na verdade, a questão dessa confusão, né, de se buscar essa sobreposição de um poder sobre o outro, principalmente na interferência, eu acho que é muito ruim para a democracia brasileira e fere o princípio constitucional da independência dos poderes. Artigo 2º da Constituição. Aí tem ferimentos graves, letais aí no artigo 2º da Constituição Federal, no 53º, artigo 3º da Constituição também, não é? Tem o artigo, eu não lembro se é o 39 ou se é o 49, que também dizem respeito aí a essa relação quando há tomada de... Isso aí eu não sei também dizer, né? Mas eu já vi gente dizer, juristas renomados dizerem que isso pode suscitar crime de responsabilidade do Supremo, porque está tolhendo, está inibindo, está limitando a ação do Poder Legislativo. E no caso do deputado Ramagem, especificamente, eu estive, né, na CCJ durante todo o processo, no plenário, né, e o relator, que foi o deputado Alfredo Gaspar, lá da Alagoas, ele fez um relatório muito brilhante, né, e esse relatório ele também foi aí convalidado ali por todos os deputados que estavam ali, inclusive porque é textual que o artigo fala, suspensão da ação. Suspensão da ação. E suspensão, é bom que fique claro, ela não é uma absolvição, né? Ela fica suspensa enquanto você está no mandato, terminou o mandato, o processo corre normalmente, não conta nem prazo de prescrição, né? Então, assim, fica uma situação meio ambígua. Você é o defensor da Constituição, mas você decide contra a Constituição, porque não é bem isso que está falando, mas está textualmente falado ali. Virou flexível, né? A Constituição virou flexível, a tomada de decisão ficou flexível, de acordo com parece, né? Pelo menos que fica aparentando isso, né? Que é de acordo com a conveniência de alguns aí. Professor Lorenberg. Eu vou aproveitar o estímulo do senhor deputado, para pedir um outro favor. Sim, senhor. Gostaria que o senhor destacasse 2 pontos do desempenho da Câmara Federal nessa atual legislatura, 2 pontos apenas, e comentassem esses 2 pontos, com argumentos a respeito do desempenho da Câmara Federal nessa legislatura que acaba o ano que vem. Gostaria muito de um pedido do senhor. Professor, eu acredito que, assim,
a Câmara dos Deputados, ela tem um papel fundamental dentro do Poder Legislativo, né? Junto com o próprio Senado da República. E assim, eu acho que a Câmara dos Deputados, ela precisa ainda caminhar no sentido de poder entregar mais ao cidadão, né? Eu penso que todas as mensagens, todas as legislações que foram aprovadas ali, são legislações que, dentro dessa construção democrática, né, de todos os instrumentos regimentais, constitucionais que tem ali, né, ela com certeza faz, né, o seu papel, mas eu ainda assim, acredito que nós poderíamos fazer um pouco mais ainda, entregar mais instrumentos legislativos. Quer ver uma situação, para o senhor ter uma ideia? Hoje se fala-se muito, né, na PEC da segurança pública. Meus amigos, uma PEC da segurança pública que iria entregar algo para combater a impunidade, para combater o crime organizado, as facções criminosas, seria uma PEC que iria ali construir, né, de forma muito constitucional um ambiente jurídico diferenciado para tratar no âmbito penal, processual penal e da execução penal as pessoas que fazem parte de facções e organizações criminosas. E a PEC não fala isso, né? Então a PEC chegou, ela vai ser discutida, ela vai ter ali todo um caminho legislativo para percorrer, mas o foco principal que veio da mensagem do Executivo não fala isso. Então a Câmara, ela tinha a obrigação de poder aí, dentro dessa construção legislativa, modificar todo esse projeto e entregar isso à sociedade brasileira. Porque eu não sei se os senhores estão acompanhando, mas hoje esse domínio de territórios por parte dessas organizações e facções criminosas, ela se tornou algo extremamente rentável. Se a gente pegar hoje, né, no universo de 100 pessoas que nós conhecemos, quantos fazem uso de drogas, né? Bah, digamos aí, né, a gente não pode acusar ninguém, não sabemos, mas digamos aí que sejam, sei lá, 10 pessoas, mas quantos usam internet? Todas. Quantos compram gás? Então, isso virou um grande comércio. A atividade criminal hoje das facções não se limita só ao tráfico de drogas, de armas, mas também a toda essa exploração desses territórios que são ocupados fisicamente e, às vezes, ocultamente, né? Nós tivemos aqui no Mato Grosso aquela operação que foi em cima dos criminosos que estavam faccionados pegando dinheiro dos distribuidores de água. Isso é um absurdo, né? Então, é um Estado paralelo dentro do Estado. Então, a Câmara, o Senado da República tem que entregar isso para a sociedade. Porque se não fizer isso, eu acho que, assim, fica muito complicada essa situação, a gente não toma partido e aí nós não temos a colaboração de um poder legislativo, do poder executivo, tampouco de um poder judiciário que também se tornou leniente e extremamente garantista dentro da análise jurídica da coisa. Então, o senhor faz minha culpa, né? Que eu poderia entregar mais... Eu estou lá e eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo propositura de lei, toda hora estou indo lá, estou falando, tentando articular. Falar nisso, qual que é a sua opinião sobre o propósito, né, das facções aí? Os representantes do governo Trump estiveram agora há pouco aí, justamente batendo nessa tecla, sugerindo que se considere, que se passe a considerar o Comando Vermelho e o PCC como facções, como terroristas. E parece que já houve a negativa do governo e da base governista. Já houve a negativa, né? Infelizmente, isso é um grande absurdo, né? Porque se a gente for pegar e ver o conceito, né, do que eles fazem, principalmente essa questão de domínio do território, eles estabelecem leis, né, punem as pessoas, matam as pessoas, cometem todo tipo de crime, promovem ações de queima de veículo. Aconteceu agora, esses dias atrás, aí lá no Ceará, né, que os caras fizeram aí uma grande queima de veículos aí, dominam territórios. Isso aí, em qualquer canto do mundo, é ação terrorista, onde a pessoa pega um fuzil e começa a atirar a esmo, né? Ou atira a comando, como aconteceu esse tempo atrás lá no Rio de Janeiro, na linha amarela, onde acertou pessoas, matou um senhor que era Uber, acertou outras pessoas lá. Isso aí é extremamente classificado em todo lugar do mundo como uma ação terrorista. Mas, infelizmente, o governo Lula ele entendeu que não. E qual que é o espírito disso, né? Que às vezes fala, que é terrorista por quê? Não, porque se for classificado isso, o governo americano ele consegue fazer termos, né, consegue fazer cooperações com o nosso país, eles conseguem, por exemplo, rastrear, né,
esse dinheiro que está fora aí, a gente sabe hoje que o PCC movimenta milhões de dólares fora do Brasil, né, no tráfico de drogas. Hoje algumas literaturas já não só classificam eles como uma facção, mas como uma máfia, né? E isso, infelizmente, tem que ser discutido, tem que ser tratado de forma muito com força, que senão não vai virar nada. Infelizmente houve a negativa aí da sugestão que aliás, eu só não concordo, aliás, eu concordo plenamente que se considere, não isso que foi colocado de proposta aí, né? Que na verdade eu só colocaria junto aí PCC e Comando Vermelho o MST. O que eles fazem é coisa São 88 facções hoje já catalogadas no Brasil. 88, atuando do sul ao norte do Brasil. Em todo lugar que você imaginar tem uma facção. Antes de encerrar aqui, obrigado aí, meu querido Vinícius, me passou aqui, né, o que eu falei que ia trazer amanhã, né? Os deputados do nosso glorioso Mato Grosso, como eles se portaram, além do glorioso Assis, que está aqui do meu lado, deputado Coronel Assis, a também militar Coronel Fernanda, também votou não. Aliás, todos votaram não, não é? Só mesmo o Emanuelzinho que votou sim. É uma pena, viu? Não, está errada essa informação. O Emanuelzinho e o Juarez Costa votaram sim. Na verdade, a informação que o Vinícius me passou tem o Juarez Costa também, mas é porque eu sou meio cego e não vi aqui também, ó. Juarez Costa, lamentável na minha opinião, é a minha opinião só, viu, Juarez? Os dois do MDB que votaram sim. Aí a essa excrescência, na minha opinião também, excrescência, que é o aumento de vagas para deputado e federal, passando para 531. É isso. Quero agradecer demais aqui ao nosso glorioso Assis, que vai agora para um evento em Várzea Grande. A prefeita estava aqui esses dias aqui reclamando falta de emenda para lá, viu? Conversa. Eu tô com não, mas não citou você não. Falou eu não citou o seu nome não. Falou assim que tem deputados aí, não só federais como estaduais também, que precisam comparecer mais lá para ajudar a gestão. Afinal, o segundo colégio eleitoral aí maior do Mato Grosso, viu? E amanhã é aniversário de Várzea Grande. Pois é, por isso que o Coronel Assis está indo para lá, o deputado Coronel Assis tem um evento lá agora. Obrigado por ter vindo. Parabéns, Várzea Grande, nós amamos você, viu? Nós amamos nossa querida Várzea Grande, Lorenberg também ama. Nós amamos porque vocês são razão, inclusive, da nossa existência aqui. Deputado, esse espaço continua a posto para bem informar. Muito obrigado aí a todos aí, professor, Paulo, o nosso telespectador, né, a razão da existência desse grandioso programa aqui. E também parabenizar a minha cidade aí, a cidade de Várzea Grande aí, a cidade onde minha mãe, meu pai, eu moro, meu irmão, todo mundo aí, os parentes, amigos aí. Beleza. Né? Parabéns. Abraço então aos varzegrandenses, parabéns à cidade. Obrigado, Bruno, obrigado também a todos que estão aqui na assessoria também do glorioso. Marcelo. O Marcelo também. Maria Catarina e Zé Maria também, os pais. Coronel Assis, obrigado, um beijo para vocês aí. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Deputado Avalone, Carlos Avalone vai estar conosco às 19h30. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.